Então, nós estamos aqui com a doutora Daniele Weissman, né, psiquiatra. Aí vocês vão falar assim, psiquiatra, Eleonora? Pois é, psiquiatra. E tem um tabu em cima disso, né? Eu gostaria de você de me desmistificar um pouquinho. Essa é a questão da psiquiatria, né? Tem sim. Tem pessoas que têm medo, né? Falam, não tem problema. As pessoas falam, ou tem medo, ou falam, mas eu não sou maluca, o que eu tô indo fazer no psiquiatra? Eu ouço muito isso no consultório, o pessoal falava também que tinha muito esse preconceito. Eu acho que a pandemia quebrou um pouco isso, não totalmente, mas após pandemia nós tivemos muitos casos de insônia, de ansiedade, de depressão, então as pessoas precisaram recorrer mais ao psicólogo e ao psiquiatra, né? Olhar mais para o bem-estar e para a saúde mental. E aí acaba que eles vão e entendem que não é um bicho de 7 cabeças. A psiquiatria mudou muito também. Antigamente a gente ficava muito no remédio, e as pessoas têm a ideia de que psiquiatria eu vou ficar sedado, cheio de remédio, não vou conseguir reagir. Isso é uma psiquiatria antiga, né? Hoje a gente fala sobre saúde mental. Hoje, quando o paciente senta lá no consultório, eu não vou falar só sobre remédio, eu falo que o remédio é a ponta do iceberg. Tem coisas muito importantes, tão importantes quanto o remédio, quanto o bem-estar, a psicoterapia, uma boa noite de sono, enfim. Está tudo muito interligado, né? Não tem jeito, né? E a gente hoje, quando fala de bem-estar, diante de tanto estresse, né? Tanto o mundo conturbado que a gente vive, se não tiver um equilíbrio, fica difícil, né? Fica muito difícil, porque a gente estava até conversando, né, antes sobre isso, que todos nós buscamos bem-estar. Mas será que nós estamos indo em direção ao bem-estar? Porque o que a gente tem hoje é excesso de tela, excesso de trabalho, excesso de informações, comparação, poucas horas de sono, sono ruim, uma qualidade ruim. E não é só com remédio, definitivamente não é só com remédio que a gente tem bem-estar. Então a gente precisa fazer essa reflexão. Eu acho que começar a fazer essa reflexão. Acho que a reflexão acho que é o começo de tudo, né? Porque para onde eu estou indo, ontem eu estava no carro com a minha filha indo para Bom Jardim, ela estava comentando, né? Quanto que a gente é cobrado, né? Ainda mais confecção, é um mundo. E você hoje é mãe, você, né? Ela na idade de criar os filhos. É muita coisa ao mesmo tempo e tem que dar os devidos valores no momento certo, na coisa certa, na dose certa. Exatamente. Para você encontrar o equilíbrio, né? E onde é esse equilíbrio, né? Qual é esse equilíbrio hoje, né? Nós mulheres, por exemplo, né? Eu não sou mãe, mas já tô começando, casei agora, então já tá todo mundo me pedindo, né? O netinho, minha mãe, minha sogra. Esse equilíbrio, né? Do bem-estar também. E eu reflito muito isso no consultório, porque será que o excesso de trabalho é bem-estar? Será que só as conquistas financeiras são bem-estar, né? A gente também tem que olhar para isso, os momentos em família, uma noite de pipoca com as crianças. A gente precisa refletir sobre isso, porque o conceito de bem-estar vai mudando com essa vida. Hoje o mundo é de muita cobrança, né? De performance, de tanta coisa, né? E a gente tem que saber realmente o que importa, né? Não tem jeito, né? Eu acabei de atender uma paciente agora, antes de vir para cá, uma jovem, que as amigas dela na faculdade tomam remédio para acordar e remédio para dormir. Ah, você tá brincando? Não, essa é a verdade, remédio para acordar e remédio para dormir. Jovem, né? Jovem, porque eles querem uma coisa muito imediata, né? Uma coisa muito rápida. E aí a gente vai, e aí toma remédio da manhã, não dorme à noite, né? E aí excesso de tela, insônia. Então como é que a gente equilibra? Se você não tem uma boa noite de sono... E acaba sendo um ciclo vicioso, né? Se você não tem uma boa noite de sono, você não acorda bem. Quem acorda animado, disposto e concentrado depois de dormir 3 horas ou não dormir uma noite inteira? Eu não faço nada. Eu também não. Eu fico completamente irritada. Faço nada. Então, esse uso de telas, né, afeta o nosso cérebro, nosso padrão de sono, isso é inegável, né? Sim. E como controlar isso, hein? Fala. Então, como controlar? Olha só, o que a gente está falando do equilíbrio, né? Como controlar isso no mundo que a gente precisa do telefone para tudo, né? Eu falo muito isso, o médico antigamente, eu não peguei muito esse antigamente porque eu me formei e logo entrou a pandemia, mas o médico antigamente terminava o consultório, ali mais ou menos acabava a jornada dele, né? Hoje não, hoje a gente não tem horário, assim como vocês, né? O trabalho de vocês, mal ou bem, acabava. Não acaba porque 100%. A demanda do celular é o constante, tempo inteiro, né? É o tempo inteiro. Então, primeiro eu vou explicar como é que esse telefone prejudica
o nosso sono, como é que o tablet, o computador e o telefone, ele prejudica de diversas formas. Primeiro, a luz azul que eles emitem, né? A gente tem até óculos com filtro de luz azul, porque a luz azul que eles emitem desregula a melatonina. O povo adora tomar melatonina, né? Mas eu acho legal explicar o que é a melatonina, com certeza. né? Nós somos guiados por um ciclo sono-vigília dentro do nosso cérebro, né? Que organiza o momento de acordar e o momento de dormir. Quando a gente acorda, a gente tem o pico do cortisol, que todo mundo sabe que o cortisol tem a ver com estresse. Estou estressada, meu cortisol tá alto. Mas ele normalmente é liberado justamente pro dia, pra gente viver, pra gente, enfim, fazer tudo que precisa ser feito. E à noite nós temos a liberação de melatonina. Só que a liberação de melatonina, independente de você tomar melatonina ou não, nós temos a nossa própria liberação. A liberação de melatonina acontece com o escuro, com menos luz possível. Entendi. E como é que a gente vai ter isso se a gente fica com o telefone aqui, com aquela luz, com a luz azul, entrando pela retina e sinalizando para o cérebro que informação, é guerra, é questão financeira, é isso, é aquilo, fulano isso, separou, casou, juntou, tem que pagar boleto. Então atrapalha não só o nosso fisiológico, a nossa parte biológica mesmo, como também a emocional, né? Porque são muitas informações e aí você vai deitar na cama e fica pensando, ih, ó, fulana tá magra, ih, fulana tá malhando, meu Deus, eu não tô malhando, começou um curso, tá postando conteúdo, eu não tô fazendo. E aí vira aquela bola de neve. É menos cobrança também, né? Acho que é você ser você, né? É assim, eu, por exemplo, eu não tomo remédio para dormir, mas eu, entre deitar e dormir, é 1 hora mais ou menos, mas eu tenho que ficar quieta. Eu tenho que procurar o sono. Eu não espero o sono bater, né? Tem gente que fica assim, só vou dormir se tiver com sono. Eu não. Eu sei que eu tenho que dormir tal hora, eu deito, eu vou demorar 1 hora. Já meu marido não, rapidinho ele dorme. Mas também rapidinho ele acorda, eu já não acordo com tanta rapidez. Cada um tem seu tempo, né? E cada um tem o seu tempo e a gente tem que respeitar isso. Isso. Cada um tem que respeitar isso, porque tem gente que gosta de dormir mais tarde e acordar mais tarde, gente que dorme mais cedo e acorda mais cedo, é da biologia de cada um. Mas com certeza a tela em excesso vai fazendo com que a gente demore para começar a dormir. A latência do sono demora, né? Então a gente demora para começar a dormir e a qualidade do sono não é tão boa. E aí a gente começa, e isso vai piorando, é o que você falou, é um círculo vicioso. 1 noite, 2 noites, 1 mês, 2 meses e vai tudo piorando. Nossa. Então, esse horário limite ideal para desconectar as telas antes de dormir. A gente já até falou em outros assuntos aqui, mas eu queria ouvir a psiquiatra falando, né? Então, o ideal ali é de 1 a 2 horas antes do horário pretendido para dormir. Porque é exatamente o que você falou que você faz. Você precisa preparar, o seu corpo precisa entender que está chegando a hora de dormir. E ele não vai entender isso com o excesso de informação que a gente tem com a tela. Então, tomar um banho quentinho, apagar as luzes, tomar um chá. Você precisa dizer para o seu cérebro, querido. Fazer um ritualzinho. Exatamente, mas eu falo isso para os meus pacientes, criar um ritual. É o que a gente chama de higiene do sono. A higiene do sono tem a ver com criar um ritual e também criar um ambiente. Então entra a importância aí de um pijama super confortável, mas é verdade. Mas a gente fala aí essa questão do pijama com bem-estar, porque tem tudo a ver. A gente sabe, porque tem pessoas que falam assim, com que roupa que você dorme? Durmo com qualquer... Gente, não é possível a pessoa relaxar com qualquer... Eu digo assim, com a camiseta de qual... Sei lá, eu acho que a pessoa que se arrumou para sair, para trabalhar, ela tem que chegar em casa, continuar... tomar um banho e ficar também de uma forma confortável e bonita também, né? Exatamente. E esse visual, a gente se vê, né, olhar para o espelho e se reconhecer, isso é muito importante também, lógico, né? Tem tudo a ver, né? Exatamente, faz toda a diferença. E às vezes dentro de casa a gente bota aquela camiseta rasgada. E outra coisa que eu não tinha pensado em falar, mas vou falar agora também, que é tão importante. Estar bonita, estar se sentindo bem à noite, para quem tem relacionamento, também fala às vezes de conseguir namorar, porque a gente não fala sobre isso. E isso também é bem-estar. De fazer alguma coisa legal, de ter um momento interessante com seu parceiro ou com a sua parceira. E, pô, um pijama bonito faz toda a diferença. Então, quando a gente fala de bem-estar, a gente tem que olhar para tudo isso. Não é olhar só para o remédio. É um equilíbrio para cada coisa, né? E tem pessoas que querem, aquilo que você falou, o imediatismo com remédios, né? E remédio acho que tem que ser a última coisa, porque você vai consertar uma coisa, mas com certeza vai
ter efeitos colaterais que não vão ser bons também, né? Exatamente. Principalmente na psiquiatria. Né? E principalmente pro sono. Porque se você não mudar a sua rotina, quando você tirar o remédio, você vai ter insônia de novo. Entendeu? Então esse é um dos nossos maiores desafios com os pacientes. De explicar para eles que se não fizer higiene do sono, que se não tiver um ambiente legal, se não for desacelerando, tirando o telefone, você não vai dormir. E aí vai ficar tomando remédio? Com certeza. Então, qual a relação entre estresse digital e quadro de ansiedade? Só parece duas coisas diferentes, mas a gente sabe que não é. Uma coisa complica com a outra. Tem total relação. A gente chama até de tecnoestresse hoje, né? Como? Tecnoestresse, de estresse digital em inglês, né? Certo. Por quê? Quando você liga a tela do telefone, você tem excesso de informação ou de trabalho, gente te procurando, você não termina a rotina de trabalho ali, você vai para casa, continua trabalhando. Você tem o excesso de comparação, que é uma coisa assim que lá no consultório as pessoas trazem demais, e principalmente a mulher. A mulher costuma se comparar com outras muito mais do que os homens. O homem é meio relax, meio, tá tudo bem, todo mundo parceiro. A mulher tem essa comparação. Então, se você tem excesso de informação, excesso de trabalho, não dorme bem por causa do excesso de tela e tem essa comparação, isso tudo é o combo perfeito para te gerar crise de ansiedade, para te gerar essa ansiedade. E às vezes a gente vê o jovem tão novo com essas crises de ansiedade, com coisas que a gente fica impressionada, né? Cada vez mais cedo. Eu Cada tenho vez percebido isso, eu fico, gente, como pode, né? 13, 14 anos, lá no consultório eu já começo a atender pacientes. Então, quais sinais indicam que o uso de telas está impactando negativamente aí na saúde mental? Para a pessoa, um alerta que a pessoa tem que ter. Aqui eu vou deixar um alerta, principalmente, inicialmente, para mães. A abstinência dos adolescentes e das crianças. Aqui não estou falando de adulto, estou falando de adolescente e de criança, porque a gente está falando de família, né? A gente está falando de bem-estar geral. As crianças precisam sair da tela. A gente tem paciente que vai para o hospital, que interna na psiquiatria do hospital com abstinência de iPad e telefone. Nossa, abstinência real. Criança. Crianças e adolescentes com 8, 9, 10 anos que passam 15, 16 horas na frente da tela por causa, né, pais que às vezes trabalham muito, acabam não conseguindo monitorar. Então, assim, para criança e adolescente observar esse excesso crime, de né? tela. Nossa. Porque eu vejo lá meus real. netos, as minhas filhas não deixam. Não tem acesso, não tem celular. Com 10 anos ela não tem celular dela. Ela pode usar o da mãe em determinado horário, mas com aquilo monitorado, o que ela quer que ela veja. Não, mas tá certo. Esses dias eu recebi uma mensagem de um pai no WhatsApp, quando eu tava falando no Instagram, eu tava falando sobre isso. Ele falou: todas as amiguinhas da minha filha têm, pois é. E ela não tem. É uma luta diária, mas eu sei que eu tô fazendo melhor pra minha filha. E eu falei: realmente, você tá fazendo melhor pra sua filha. Porque fica todo mundo na comparativo, né? Exatamente. Por que o fulaninho tem, por que eu não tenho? Mas Exatamente. Isso aí, eu acho que você tem que olhar o bem-estar do seu filho, né? Com certeza. E para os adultos, aí a gente fala mais dessa coisa da ansiedade, da preocupação, não dormir bem, ou dormir, mas não ter uma boa qualidade de sono, não ter insônia, mas acorda cansado, irritabilidade. Eu, na minha anamnese no consultório, para a primeira vez, eu sempre pergunto aos pacientes: e o consumo de tela? Como é que tá? Como é que você considera esse consumo de tela? E eu posso dizer que 85% a 90% dos meus pacientes falam excessivo. Eu cheguei... Você, quando fala excessivo, você fala em quantas horas? Então, isso é muito individual, porque tem paciente que, por exemplo, eu trabalho muito na tela do computador, mas eu tô trabalhando, né? A gente precisa entender se isso é consumo de rede social, porque o ou foco se isso é é trabalho. né? Exatamente. Quando eu trabalho, acho que ele não cansa tanto quanto você ficar rolando tela. Exato. E vendo assuntos diversos que você não presta atenção em nada, né? E o que acontece muito hoje, eu percebo essa diferença comigo. Antes da pandemia, eu estudava uma aula de 2 horas com muita tranquilidade. Hoje, com 20 minutos de aula, eu já tô assim, vou pegar meu celular. Eu tenho que ficar me controlando, porque o tempo todo eu quero sair do estudo para ver outra coisa, porque é esse vício... Quem tá falando comigo, né? Eu vi, será que alguém mandou mensagem? Será que o paciente mandou mensagem? Será que teve uma curtida? Né? Essa coisa que todo mundo tem. Então é difícil a gente determinar um tempo ideal, porque a gente tem que individualizar a vida de cada um. É engraçado você falar que hoje o celular faz parte do seu corpo, né? Totalmente, né? É impressionante, porque aonde você vai, você faz assim. E você acorda... O tempo inteiro, né? O tempo todo, né? A gente fica muito com o telefone. E eu vim do congresso, cheguei segunda-feira de um congresso, e o médico, o professor estava falando assim: eu peço o paciente abrir na minha frente e eu olhar aquele relatório para eu ver quantas horas ele fica. Porque se a gente parar para olhar aquilo ali... eu tenho um adolescente que fica 8, 10 horas em rede social, gente. De 24 horas. Ele dorme 8, 10 horas. O que ele tá fazendo na vida dele?
E aí, às vezes, isso acontece também das pessoas adolescentes procurarem tratamento, e quando você vai ver o bem-estar do adolescente, não existe. É tela o tempo inteiro. É isso aqui. A pessoa não consegue enxergar mais do que isso aqui, sabe? Ela não vê o ambiente, ela não vê as outras coisas acontecendo. O quanto isso prejudica os estudos, né? Com certeza, né? Muito. Nossa, mãe do céu. Quando você rola o feed, eu vou fazer um comentário rápido, mas numa aula que eu assisti há um tempo atrás, eles falaram que eles estudaram para fazer as redes sociais, com scroll infinito, eles estudaram os cassinos. Como é que funciona quando você vai para o cassino? Você puxa a manete para baixo, solta. E roda, é verdade. É a mesma coisa das redes sociais. Você puxa para baixo, atualiza, e quando sobe uma recompensa. Uma curtida, um comentário, uma informação nova. Então isso ativa nosso ciclo de recompensa do cérebro, a dopamina, que as pessoas têm falado tanto da dopamina, e fazem com que as pessoas queiram mais. Que é a mesma coisa que acontece no jogo. Pois é, você está falando que está vindo de um congresso. Qual foi o assunto mais discutido nesse congresso? Aposta. Hã? Apostas. Aposta. As bets. Eles falaram muito das bets, das apostas, né, do excesso de apostas, e falaram muito, por incrível que pareça, de insônia. E eles reforçaram uma coisa importante, que talvez seja até algo que a gente já falaria, que as pessoas falam muito do remédio para o tratamento da insônia, mas a primeira linha de tratamento para insônia é a terapia cognitivo-comportamental voltada para a insônia. Então, o congresso, eles reforçaram isso. Gente, tem medicação? Tem. Mas qual é o principal tratamento da insônia? Fazer terapia voltada para o sono. Aí tem a terapia TCCI, que é voltada... Pois é, isso aí você podia falar um pouquinho sobre isso, porque eu nunca ouvi falar fazer uma terapia para o sono. E aí, assim, aqui eu tô falando, gente, da insônia por conta da psiquiatria, das insônias. Não tô falando da insônia de uma pessoa que tem um problema de coração, de pulmão, tá? Certeza. Só para as pessoas Pessoas entenderem. saudáveis, você tá falando de pessoas saudáveis, né? Porque às vezes a pessoa tem a apneia do sono, né? Aqui eu tô falando mais dessa questão da ansiedade, da tela, enfim. A terapia cognitivo-comportamental, são os psicólogos, né, que fazem, mas é para trabalhar essa questão comportamental mesmo. E essa voltada para o sono, inclusive a gente tem profissionais em Friburgo que fazem a TCCI, ela é voltada para estruturar o ambiente, para estruturar os seus pensamentos, porque a pessoa que começa a não dormir, ela começa a ter medo da cama. Ela começa a ter medo de deitar na cama e de não dormir. Então ela deita na cama e fica com aquela coisa, eu não vou conseguir. Então tem alguns comportamentos, tipo, mais de 20 minutos na cama deitado, que você não dorme, sai da cama. Sai da cama e vai pra sala, vai pro sofá. Cama é lugar de relação sexual e sono, não é lugar de você ficar remoendo, tentando dormir e não conseguir. Porque aí você começa a criar essa ideia do seu cérebro de que você não consegue. E tem gente que tem pavor do horário de deitar na cama, sabe? Pessoas que têm insônia mais grave mesmo, assim, a pessoa tem pavor, porque ela sabe que ela vai deitar e ela vai ficar ali 30 minutos, 1 hora, 2, 3, 4 e o sono não vai vir. Então existem estratégias para ajudar a pessoa a dormir, que são primeira linha de tratamento, antes do remédio. Mas a gente vive uma sociedade muito imediatista. Então a gente sempre busca o remédio, ao invés da outra alternativa que dá mais trabalho. Sendo que o remédio, parou de tomar o remédio, você não acabou com o problema. O problema vai voltar, né? Esse desmame, se não mudar o comportamento, né? Na verdade. Né? E a gente tem, os remédios que a gente tem para o sono hoje no Brasil, ainda são remédios muito complicados. Muitos deles engordam, viciam, né? Causam dependência, é difícil de tirar. Então, assim, tem umas novidades na Europa e Estados Unidos, mas que ainda não foram aprovadas no Brasil, que a gente ainda está esperando ver se eles serão aprovados no futuro, que parecem ser melhores para o sono. Mas o que a gente tem hoje para o sono, definitivamente não são medicações. Os efeitos colaterais não compensam, né? Ou a dependência não compensa, né? Quantas pessoas são dependentes de remédio para dormir hoje, né? Então, a gente já até falou isso, né? Para quem sofre com insônia relacionado ao estresse digital, quais seriam os primeiros passos de mudança? Acho que a gente já pontuou, né? Trocar o telefone para um livro, né? Isso é uma coisa que as pessoas hoje fazem pouco, né? Muito pouco, né? E se vai ler, lê no telefone. Você acredita que essa minha neta que não usa o celular, ela já leu mais de 100 livros? Ela tem 11 anos, fez agora. Gente, que gracinha. Desde cedo a minha filha lê com ela. Né? Ela hoje, ela lê em público. Você pode chamar a Maria Fernanda num público, ela vai pegar e vai ler com
uma gracinha. Sim. Ela vai para a igreja, você precisa ver como ela lê, para um público enorme, menor, sabe, com entonação, com tudo direitinho. Tão bom, né? E que maravilhoso é a leitura, né? Que seja de uma história de amor, um romance. Mas pra assim, gente... Débora compra livros grossos. Mamãe falou, mamãe, é um consumismo de livro, que eu não dou conta de comprar livro com a Maria Fernanda. E ela até come porque ela tem que ter cuidado com o livro que compra. Sim. Então é outro problema, né? Sim. Porque lê muito, ela precisa ter conhecimento do livro que está... Sim, saber o que é, né? Tem que ter essa... Com certeza. Mas a leitura enriquece muito, né? Ajuda no foco, na concentração, diferente da tela, né? Ajuda no foco, na concentração. Então, por exemplo, para esses adolescentes, para essas crianças, façam isso, né? Leiam com seus filhos, comprem um livro, vão E tem que ser a coisa de esse pequenininho, momento. né? Se não for de pequeno, depois você não muda. Exatamente. Né? É as regras de pai e mãe que não tem jeito, né? São os limites que a gente vai colocando e também os hábitos, né? Tem a ver muito com os hábitos, porque se você vê o seu pai e sua mãe lendo, acaba sendo natural para você. Com certeza. Hoje eu entrei para um lugar para almoçar e aí eu vi um pai e uma mãe no telefone e as duas crianças paradas, ninguém conversava. Eu parei e fiquei olhando, assim, ninguém conversava, o pai e a mãe cada um no seu telefone e as crianças comendo. Isso, infelizmente, tem sido cada vez mais normal, né? Exatamente, mais normal. Eu tenho uma paciente que foi pra psicóloga e aí ela falou pra mim assim, minha mãe me colocou na psicóloga, mas na verdade era só largar o telefone que a gente conversaria muito mais. Eu tô indo pra psicóloga pra conversar com ela as coisas que eu não consigo conversar em casa. Nossa, que loucura. Pois é, essa é a realidade.